A abolição da escravidão no Brasil é frequentemente apresentada como um ato de bondade, um gesto nobre, um momento de redenção nacional, uma assinatura, um papel, um dia comemorado. Mas essa narrativa esconde uma verdade incômoda. A abolição foi, em grande parte, uma farsa. Não porque a liberdade não fosse necessária, mas porque ela foi concedida de forma incompleta, calculada e profundamente injusta. Durante décadas, o Brasil construiu o mito de que a escravidão acabou de maneira pacífica e civilizada, que não houve conflitos, que não houve guerra, que não houve resistência. Essa versão da história é confortável, mas falsa. A abolição não foi um presente, foi uma resposta tardia a pressões internas e externas, feita da forma mais conveniente possível para quem sempre esteve no poder. Antes de 1888, o sistema escravista já dava sinais de esgotamento econômico. A escravidão já não era tão lucrativa quanto antes. O tráfico negreiro havia sido oficialmente proibido. A Inglaterra pressionava o Brasil. Revoltas se multiplicavam. Escravizados fugiam em massa. Quilombos cresciam. O medo da elite não era moral, era econômico e político. A primeira grande farsa da abolição foi a ideia de que ela começou por compaixão. Na realidade, ela começou por interesse. As chamadas leis abolicionistas surgiram muito mais para proteger os senhores do que para libertar os escravizados. Cada passo rumo ao fim da escravidão foi lento, calculado e pensado para evitar prejuízos aos proprietários. A Lei do Ventre Livre de 1871 é um exemplo claro disso. Ela declarava livres os filhos de mulheres escravizadas, nascidos a partir daquela data. Mas essa liberdade vinha com condições. As crianças continuavam sob controle dos senhores até a maioridade. Trabalhavam sem remuneração. Cresciam na mesma lógica de submissão. Na prática, pouco mudava. A escravidão apenas ganhava uma nova forma. Poucos anos depois veio a Lei dos Sexagenários, outra suposta medida humanitária. Ela libertava escravizados com mais de 60 anos. Mas quem chegava a essa idade após uma vida inteira de trabalho forçado? Muitos já estavam doentes, debilitados e sem condições de sobreviver sozinhos. Era uma liberdade que livrava o senhor do custo de manter alguém improdutivo. Essas leis não tinham como objetivo reparar injustiças. Elas tinham como função preparar o terreno para uma transição que preservasse os interesses da elite. A abolição precisava acontecer sem mexer na estrutura social, sem redistribuir terras, sem indenizar quem foi explorado, sem incluir quem foi excluído por séculos. A maior farsa, porém, viria em 1888. A Lei Áurea aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Um texto curto. 2 páginas. Nenhuma linha sobre o futuro dos libertos. Nenhuma política pública. Nenhuma compensação. Nenhuma garantia de trabalho, moradia ou educação. A liberdade foi decretada, mas a sobrevivência foi ignorada. No dia seguinte à abolição, milhões de pessoas estavam livres apenas no papel, sem terras, sem dinheiro, sem proteção. Muitos continuaram trabalhando nas mesmas fazendas, agora como livres, recebendo quase nada, vivendo nas mesmas condições. Outros foram expulsos. Muitos migraram para cidades que não estavam preparadas para recebê-los. A abolição não rompeu com o passado. Ela apenas mudou a forma da exclusão. O racismo, antes legalizado, tornou-se estrutural. A pobreza ganhou cor. A marginalização tornou-se regra. O Estado, que havia protegido a escravidão por séculos, se ausentou quando a liberdade exigia responsabilidade. Enquanto isso, a elite reescreveu a história. Transformou a princesa Isabel em heroína. Silenciou as revoltas. Apagou os quilombos. Ignorou a luta dos próprios escravizados. Criou uma narrativa confortável, onde a liberdade veio de cima para baixo, como um favor, não como conquista. Mas a verdade é outra. A abolição não foi o fim da violência. Foi apenas o início de uma nova fase dela. Uma fase mais silenciosa, mais disfarçada, mas igualmente cruel. Nos próximos minutos, vamos expor como essa farsa continuou após 1888, como o Brasil abandonou os libertos e como as consequências desse abandono moldaram o país que existe hoje. Após a assinatura da Lei Áurea, o Brasil entrou em uma nova fase, sem jamais enfrentar seu passado. A escravidão foi oficialmente encerrada, mas nada foi feito para desmontar a estrutura que a sustentou por séculos. Essa omissão não foi acidental. Ela foi uma escolha política consciente. Libertar sem incluir
era a forma mais eficaz de manter a hierarquia social intacta. Uma das maiores farsas da abolição foi a ideia de igualdade imediata. Na prática, os libertos não receberam direitos reais. Não houve reforma agrária. Não houve programas de alfabetização em massa. Não houve políticas de emprego. O Estado se manteve ausente. A liberdade virou abandono. Enquanto milhões de ex-escravizados lutavam para sobreviver, o governo incentivava a imigração europeia. Trabalhadores estrangeiros recebiam terras, salários e apoio institucional. A mensagem era clara: o futuro do Brasil não seria construído com aqueles que haviam sustentado o país por séculos. Era uma substituição racial e social, disfarçada de modernização. O mercado de trabalho passou a exigir critérios que excluíam automaticamente a população negra. Alfabetização, experiência formal, indicações, requisitos impossíveis para quem havia sido impedido de estudar, possuir bens ou circular livremente. A exclusão era estrutural, não declarada. Outra farsa foi o discurso de que todos agora eram cidadãos iguais perante a lei. Embora juridicamente livres, os ex-escravizados continuavam sendo alvos preferenciais da repressão policial. Leis contra a vadiagem criminalizavam a pobreza. A polícia perseguia corpos negros nas ruas. A liberdade tinha limites bem definidos. As cidades brasileiras cresceram sem planejamento social. Cortiços, favelas e periferias surgiram como consequência direta do abandono pós-abolição. O espaço urbano se organizou para separar, o centro para poucos, a margem para muitos. Essa divisão não foi natural, foi construída. A educação, que poderia ter sido uma ferramenta de reparação, também foi negada. Escolas públicas eram escassas, o acesso era limitado. A exclusão educacional garantiu que as desigualdades se reproduzissem, geração após geração. A escravidão acabou, mas a ignorância forçada continuou. O racismo científico do final do século XIX reforçou essas farsas. Teorias pseudocientíficas defendiam a inferioridade racial. Essas ideias influenciaram políticas públicas, discursos oficiais e práticas sociais. A desigualdade ganhou uma justificativa intelectual. A exclusão foi naturalizada. Enquanto isso, a memória da escravidão era apagada. Livros didáticos silenciavam a violência. A resistência negra era ignorada. Quilombos eram tratados como episódios marginais. A história oficial precisava esconder o fracasso da abolição para preservar o mito da harmonia racial. A elite econômica não apenas manteve sua riqueza, como a ampliou. Terras continuaram concentradas. O capital acumulado durante a escravidão foi convertido em poder político e econômico. A abolição não redistribuiu nada, apenas legalizou a desigualdade. O Brasil escolheu não reparar, e essa escolha teve consequências profundas. A desigualdade racial não é um acidente histórico. Ela é resultado direto da forma como a abolição foi conduzida. Uma liberdade sem suporte gera exclusão. Uma abolição sem justiça gera dívida histórica. A terceira grande farsa foi o silêncio. O silêncio institucional, o silêncio educacional, o silêncio político. Falar sobre a escravidão e suas consequências sempre foi desconfortável. Mais fácil celebrar datas do que enfrentar responsabilidades. Mas a história não desaparece, porque é ignorada. Ela se manifesta em números, em estatísticas, em violência, em desigualdade. O passado insiste em existir no presente. E é justamente sobre isso que vamos falar agora. Sobre como essa farsa continua viva, como ela molda o Brasil contemporâneo e por que entender a abolição é essencial para compreender o país de hoje. A maior prova de que a abolição foi uma farsa está no Brasil que surgiu depois dela. Um país oficialmente livre, mas estruturalmente desigual. Um país que celebrou o fim da escravidão sem jamais assumir as responsabilidades que esse fim exigia. A liberdade foi proclamada, mas nunca foi garantida. Ao longo do século XX, o Brasil construiu uma narrativa poderosa para esconder essa falha histórica. A ideia da democracia racial se espalhou como um mito confortável. Um discurso que afirmava que aqui todos conviviam em harmonia, sem conflitos raciais profundos. Essa narrativa não surgiu por acaso. Ela serviu para silenciar denúncias, deslegitimar lutas e impedir políticas de reparação. Enquanto o mito da igualdade se fortalecia, a realidade mostrava outra face. A população negra continuava concentrada nos trabalhos mais precarizados, nas regiões mais pobres, nos índices mais altos de violência. O acesso à educação, à saúde e à justiça seguia desigual.
A abolição não quebrou o ciclo, apenas mudou sua aparência. Outra farsa duradoura foi a criminalização da própria cultura negra. Práticas religiosas, manifestações culturais e formas de organização comunitária foram perseguidas por décadas. A liberdade religiosa e cultural existia no papel, mas não na prática. A repressão substituiu o chicote. A ausência de políticas de reparação consolidou a exclusão. Países que aboliram a escravidão e enfrentaram seu legado adotaram medidas de integração. O Brasil não. Aqui optou-se pelo esquecimento. E o esquecimento se tornou política de Estado. A escravidão terminou sem julgamento, sem responsabilização, sem memória institucional. Ninguém foi punido, ninguém foi cobrado. O sistema simplesmente se dissolveu formalmente, enquanto seus beneficiários seguiram intactos. A impunidade foi completa. Mesmo assim, a resistência nunca cessou. Movimentos negros, intelectuais, artistas e lideranças comunitárias mantiveram viva a memória. Lutaram para recontar a história, para denunciar as farsas, para exigir reconhecimento. Cada avanço foi conquistado com esforço e enfrentamento. Entender as farsas da abolição não é um exercício de culpa, é um exercício de responsabilidade histórica. Um país só pode se transformar quando reconhece como foi construído. A negação perpétua a desigualdade. A memória cria possibilidades. A abolição poderia ter sido um recomeço. Poderia ter sido o início de um projeto de justiça social, mas ela foi conduzida para proteger privilégios, não para promover igualdade. Essa escolha moldou o Brasil moderno. Hoje, quando se discute desigualdade, racismo e exclusão, o passado insiste em ser lembrado, não como acusação, mas como explicação. O Brasil não falhou depois da abolição, ele falhou na abolição. O desafio atual é romper com essa herança, reconhecer a dívida, valorizar a memória, construir políticas que enfrentem as consequências de séculos de exploração. Isso exige coragem, não silêncio. Este vídeo não é um ataque à história, é um convite à verdade, porque só quando a farsa é desmascarada, a justiça pode começar a ser construída. Se essa história te fez refletir, compartilhe. Falar sobre a abolição não divide o país, ignorar seu legado sim. Se você acredita que o Brasil só pode mudar encarando sua própria história, curta, se inscreva e compartilhe este vídeo. Aqui a história é contada sem filtros,